Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Curso. A gente vai gravar aqui a correção da prova de hoje, dia 30/11, né? Professor de Educação Básica 1 seletivo, né, da Prefeitura de Regente Feijó, tá? Vamos lá, então? Português, olha só, essa primeira questão aqui, pelo que eu vi, é a mesma que caiu lá na prova de creche da semana passada, tá? Então, ele quer saber qual tá grafada corretamente, seria essa daqui, ó. Essa aqui tá errada porque é S, ó, aqui é C cedilha, né? Enxergava é X, porque tudo que vem depois de em, de me ou de ditongo, né? Você deve escrever com X. Então, em resumo, é a letra D, a resposta correta. Depois, eles abriram um restaurante. Bom, quem abre, abre o quê? Né? É um VTD, portanto, isso aqui é o objeto direto. Vamos ver. Não tem essa opção, mas tem aqui, ó. Complemento verbal. É um complemento verbal. Complemento verbal é aquele que completa o verbo, objeto direto ou indireto, tá bom? Complemento nominal é o que completa o nome, o adjetivo, né? O adjetivo é nome, né? Substantivo abstrato, advérbio, é o complemento nominal. Tá, continuando aqui. Foi feito, foi feita. Tá, primeiro, aqui, olha, é o uso do particípio. Após o verbo ser e estar, a gente deve usar o verbo no particípio na forma irregular. Por exemplo, imprimir tem imprimido, que é a forma regular, ou impresso, que é a forma irregular. Então, é foi impresso, estava impresso, forma irregular. Agora, se eu colocar o verbo haver e o verbo ter, né? Então, é tinha imprimido, havia imprimido, certo? Essa é a diferença. Então, aqui ele está dando o verbo fazer. O verbo fazer, ele só tem uma forma de colocação no particípio. Então, não existe o fazido, né? Só tem o feito. Bom, mas vamos ver aqui. Foi feito, ó, foi feito a denúncia. O que é que foi feito? A denúncia, né? Então, é feita. Foi feita, né? Feita a denúncia, ó. Esse já era, sobraram duas aqui. Vamos ver, é preciso ou é precisa? Vamos ver, é preciso muita cautela. A palavra muito não é um determinante. É preciso, é necessário, é permitido. Só vai para o singular, para o feminino, desculpe, se houver um determinante, se houver um artigo ou um pronome, por exemplo. Um pronome que determina, né? Esta cautela, sua cautela, a cautela, uma cautela. Aí sim eu teria um precisa. Como não tem nada disso aqui, então é preciso. Resposta correta, letra B de barriga. O de baixo. Venci, cheguei ao topo. Tá. A ponte, ele quer saber o sujeito do venci e do cheguei. Quem é que venceu? Fui eu. Quem é que chegou? Fui eu. Eu, né? Oculto. Sujeito oculto. Vamos ver se tem oculto aqui. Não tem, mas tem elíptico. Tá? Elíptico elipse é quando você esconde alguma coisa que está subentendida, tá? Escrita, não está escrita ali, né? Mas ela está subentendida. Você sabe que o sujeito está ali. No caso ali é o eu. Número 15. Se pensarmos nisso, estaremos errados. Marque a opção que apresenta a função do se. O se, vamos ver lá. Aqui, o se. Esse se pensarmos. No caso aí, se pensarmos, quer dizer, caso a gente pense, né? Caso a gente pense. Então, o que é isso daí? Caso, desde que a gente pense. Do que se trata? Se trata de uma conjunção, tá? Então, é o se, o desde que, né? O caso. Então, ó, se você estudar, vai passar. É uma condição. Conjunção subordinada condicional. Isso aqui, ó, se pensarmos nisso, vírgula, isso aqui é uma oração iniciada por uma conjunção. Oração subordinada condicional, tá? Continuando, os vocábulos seguintes indiquem aquele que seja formado por derivação prefixal, ou seja, iniciado por um prefixo. Ó, já sei qual é aqui, ó, é o mal. Mal com L é um prefixo, tá bom? Ó, esse ardo é sufixo, dade é sufixo, ado é sufixo. Então, só tem essa aqui, ó, tá? Continuando aqui.
a 17. Isso que tu fazes é muito feio. Tu fazes. Marque a opção que apresenta o tempo correto. Tempo do verbo fazer. Eu faço, tu fazes. Isso é o presente. Futuro? Não, não, não. É presente. Aqui, ó, letra D. D de dado. Continuando. Empenteou-se para sair. Ele quer saber a função do se. Olha, primeiro, aqui ele é, em primeiro lugar, ele é um pronome reflexivo, porque isso aqui está na voz reflexiva. Mas também pode ser um objeto direto. No caso aqui, pelas alternativas que ele colocou, né? A gente vai nesse aqui, ó, pronome reflexivo. Penteou-se, quer dizer, penteou quem? A ele mesmo, tá? Então, por isso que é reflexivo. E o pronome reflexivo, isso aí é análise morfológica, né? Se eu for fazer análise sintática, penteou quem? O se, objeto direto, tá bom? Continuando aqui. Delicioso, porém, contudo, entretanto, todavia, isso é uma oração adversativa, é uma conjunção coordenada, né, adversativa, que indica oposição. Portanto, é a letra B. Segundo as normas de concordância verbal, aponte a correta. Vamos ver. Comprou-se objetos. Olha, quem compra, compra o quê? É um VTD mais o C, porque eu comprei o quê? Quando você tem um VTD mais o C, o sujeito está logo depois. Objetos de qualidade. E esse objeto de qualidade está no plural. Então, é compraram-se. Compraram-se objetos de qualidade. Essa está errada. Reforma-se imóveis. Ó, quem reforma, reforma o quê? É um VTD mais o C. Portanto, imóveis é o sujeito, imóveis antigos, está errado. Reformam-se imóveis. É assim, gente, se você tem um VTD mais o C, o seu sujeito, ele está logo depois. Então, aqui você tem que saber o quê? Primeiro, essa oração está na voz passiva. E esse sujeito é um sujeito paciente, que pode ser simples ou composto, tá? Esse C aqui é o pronome apassivador. Ou também é o objeto direto dessa oração aqui, na análise sintática. Pronome apassivador, análise morfológica, e objeto direto na análise sintática. E o sujeito está aqui logo depois. Agora, na concordância, quando você tem um verbo acompanhado do se, né? O único momento que dá para você colocar o verbo no plural é se for um VTD mais o se. Porque quando tem VTD mais o se, tem um sujeito. Então, você tem que acompanhar o sujeito, certo? Então, aqui, se é VTD, ó, o sujeito é imóveis. Imóveis reformam imóveis e não reforma. Precisa-se, quem precisa, precisa de quê? Não é um VTD mais o C, é um VTI mais o C. Quando você tem um VTI mais o C, o sujeito é indeterminado, né? Assim também como você tem um VI mais o C, sujeito indeterminado, né? E nesse caso aqui, o verbo sempre fica no singular, portanto, aqui também está errado. É precisa-se de bons motoristas. De bons motoristas é o objeto indireto dessa oração, tá? Então, o sujeito é indeterminado, isso aqui é objeto indireto e o verbo fica no singular. Trata-se, quem trata, trata de quê? De quê? É um VTI mais o C. Portanto, o verbo tem que ficar no singular. Ele fez isso? Fez. Então, beleza. Fez certo, né? E o sujeito é indeterminado, de verdadeiros astros do futebol. Isso daqui é o nosso objeto indireto, tá bom? 21. Um buraco se abriu quase na esquina. Gente, o que ele está falando aqui? Ele quer saber a classificação morfológica. Quase, quase, não foi? Foi quase, né? Tá chegando lá. Ó, isso é advérbio, gente. Abriu quase, né? Abriu um pouquinho, né? Então é advérbio, tá bom? Continuando. Das opções a seguir, aponte a que apresenta ditongo. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba, né? Vamos separar. Cruel, olha aqui. Pouco, achei. Pouco, essa daqui, ó. Essa daqui é hiato, essa aqui é hiato. Lagoa, hiato também. Então, é a letra B de barriga. Hélice, vamos ver aqui.
Olha, LC, cada letra é um som. E aqui você percebe que não se pronuncia o H, então você tem 1, 2, 3, 4, 5 sons, 5 fonemas, tá? Em alguém me irritou demais. Essa questão aqui, se eu não me engano, também é a mesma da prova anterior de domingo passado, tá? Tenho praticamente certeza que é ela. Alguém e o me. Pronome indefinido, pronome pessoal do caso oblíquo. Indefinido, pessoal oblíquo, letra C. A maravilhosa praia está interditada. Gente, está é verbo de ligação. Quem é que tá interditada? Ah, é a maravilhosa praia. Então, ó, praia, praia é o núcleo do sujeito. E também é o substantivo, né? Os alunos aqui que estão comigo sabem que tudo que está ao redor do substantivo, então aqui você pode ter um pronome, adjetivo, você pode ter um numeral, você pode ter um artigo. Do outro lado, você pode ter uma locução adjetiva ou um adjetivo. Então, isso aqui é análise morfológica. Na análise sintática, tudo que está ao redor do substantivo, que aqui a gente chama de ilha, né? Porque ele é cercado de adjetivos por todos os lados. Então, aqui, ó, a nossa ilha, que é o substantivo, ela tem isso aqui ao redor dela. Isso é análise morfológica. Na análise sintática, eles passam a ser o adjunto adnominal. Adjunto, junto ao nome, que é a praia. Então, é adjunto adnominal. Letra A. 25, né? Acabou. Tá aí, gente, a correção. Espero que tenha ajudado vocês aí. Continue no nosso canal, acompanhando as novidades, tá? Até a próxima.